Salve, salve, literados! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro Rei Adulto, do autor Elliot Jaques. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo dos Escritores Ecléticos. Mas antes de começar a resenha de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho, porque assim sempre quando tiver vídeos novos no canal você será avisado. Mas mesmo assim, às vezes o YouTube esquece de te avisar, então corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, beleza? Pessoal, antes de começarmos a resenha, 2 recados, certo? Na verdade só um só. Se você estiver escutando barulho aqui é o ventilador. Hoje está muito calor aqui e para eu ter condições de gravar esse vídeo eu tive que ligar o ventilador. Beleza? Pessoal, a resenha de hoje é do livro Rei Adulto do Elliot Jaques. Pessoal, esse livro ele me atraiu de uma forma bem interessante, porque ele tem 2 fatores bem peculiares. O primeiro fator é que todos os personagens do livro são crianças. Todos os personagens, a história são crianças. E o segundo fator se passa numa era medieval, fantasia. Envolve seres mágicos, envolve aventura, cavaleiro, e isso me atrai muito, certo? Então vou falar um pouco da história para vocês entenderem como funciona. Um menino chamado Esdras, ele vivia com seu irmão num reino lá da história. São vários reinos que são citados na história e cada reino com uma etnia diferenciada, certo? Então eu não lembrei o nome de todos os reinos, mas ele vivia com o irmão dele. Só que um certo dia o irmão dele desaparece. E quando as crianças lá desaparecem, é chamado de que a criança se foi, certo? É como se a criança tivesse morrido, mas não, ela somente desaparece. Desaparece na frente da pessoa, não, elas vão falar assim, vou ali, já volto, e não volta mais. E você pergunta pra pessoa, ninguém sabe o que aconteceu com a pessoa, se alguém pegou a pessoa, se a pessoa foi sequestrada, ninguém sabe. Então fica a imagem do que? A pessoa se foi. Como é um reino de crianças, existe a lenda em que as crianças, conforme vai chegando aos 12, 13 anos, vai alcançando a adolescência, na maioria das vezes elas se vão, certo? Porque não existe nenhum adulto, é o diferencial do reino. Esdras, ele não se conforma com isso, que o irmão dele simplesmente se foi. Ele resolve ir atrás do irmão, só que ele inicia essa busca sozinho. E ele para no mercado e ele conversa com outro garoto, onde ele explica a situação dele e tudo. E esse garoto ele tem um mercado e ele tem uma loja de bebidas também. E ele fala assim: olha, quem pode te ajudar nisso é o Rei Adulto. A única pessoa existente que chegou à fase adulta e ele pode saber onde está o seu irmão, ele pode te auxiliar nisso. Só que até então o rei adulto citado nessa história, ele é uma lenda, ninguém sabe se ele existe de verdade. Porque até então em todos os reinos que se tem conhecimento das crianças, só existem crianças e no máximo adolescentes. O que acontece? Esse garoto, ele tem um neto que ele chama de Valdron. Fala assim, você deve ir procurar o Rei Adulto, mas você não deve ir sozinho. Eu vou te falar pro meu neto te acompanhar. Então ele dá dinheiro e dá alguns objetos para Esdras e junto com Valdron procurar o Rei Adulto. Valdron fala assim, como a gente vai embarcar nessa aventura, a gente precisa de pelo menos um cavaleiro. Eu sei lutar, mas eu não sei, esse cavaleiro ele tem mais experiência de batalha do que eu e ele
ele foi que me treinou. Então vamos chamar ele, que ele também ele está entediado, ele anseia por uma nova aventura. Ele chama então esse cavaleiro, que eu não lembro o nome agora, e juntamente com o cavaleiro, a irmã dele. E então embarcam os quatro nessa aventura, certo? Agora, o que vai se desenrolar nessa aventura? Quais os seres que eles vão encontrar? O que acontece? Você vai ter que ler o livro para descobrir, certo? Fatores interessantes que me atraíram nesse livro. A questão de cada vilarejo cada vilarejo ou reino são classificados como reinos. E tem uma fada que é princesa. Então lá eles não têm reis, eles são sempre príncipes ou princesas, que são os soberanos da realeza. Por quê? Porque até então geralmente, devido a serem crianças, eles são príncipes e princesas. Não existe o rei. O único rei até então citado nessa história é o rei adulto. Outra questão também que achei interessante. Cada vilarejo tem suas regras específicas, entendeu? Eles têm suas disciplinas, eles são de maneiras organizadas. Por ser um livro composto por crianças, eu achei bem interessante a forma como ele colocou, como o autor colocou essa questão, etnias, linguagens, sotaques e também organizado, de uma maneira bem organizada. Existem o Senhor da Floresta, eu acho, que também é uma criança. Geralmente todos os seres, sejam fadas, sejam seres da floresta, sejam criaturas místicas, são sempre representados por criaturas infantis, crianças, certo? Não existe adulto nessa história até o momento. O que acontece, gente? Isso foi o que me atraiu e achei interessante até então. Só que existe um fator que não me agradou muito, certo? Sabe que eu sempre tenho um fator... Não é que não me agradou. Ficou de difícil entendimento para mim, certo? Não me atrapalhou na leitura, mas pode gerar um desinteresse de quem vai ler o livro. Depois, quando eu terminei de ler, eu troquei uma ideia com o autor, eu passei a resenha para ele me autorizar, ele me autorizou a fazer essa resenha, por isso que eu estou gravando o vídeo, certo? Então o que acontece, gente? Só que eu questionei essa questão com ele, com esse fator que eu falei que seria um ponto a desenvolver. Ele falou que ele já tinha alterado, certo? Mas eu estou fazendo uma análise da versão que ele me passou, não da versão oficial, certo? Na qual ele disse que alterou. O que acontece? Existe um capítulo, ou certas partes no capítulo, que ele coloca uma linguagem indígena, um idioma que seria indígena. Só que a questão não é só da questão do idioma. Ele disse que ele quis representar várias etnias também, inclusive incluir os grupos indígenas da história do nosso país no livro. Certo? É válido isso? É muito válido. Entretanto, ficou muito difícil de ler, entendeu? Ficou muito difícil de ler. Particularmente, Renato, não consegui ler, porque a fonética é completamente, sabe, intraduzível. Não foi legível ao modo de ler. A questão de consoantes, tudo. O que aconteceu, gente? Eu falei pra ele que ele poderia até manter isso. Poderia manter, caso ele quisesse, em futuros livros também querer incluir isso. Mas seria interessante o quê? Faz um parágrafo com um idioma e faz um parágrafo com o idioma atual, traduzido, entendeu? Com o nosso idioma, português. Entendeu? Isso eu falo para todos os autores, certo? Por quê? É interessante a nível de conhecimento, saber que existem outros idiomas, seja indígena, seja de outros países. É interessante, gente. Só que a questão se for um sotaque, que nem existe a questão do idioma e a questão do sotaque, certo? O sotaque é mais compreensível, entendeu? A pessoa falar com sotaque, você consegue entender, entendeu? Por exemplo,
Um exemplo, quem leu Harry Potter e o Cálice de Fogo, vê que lá no livro tem os personagens franceses. E os personagens, eles falam inglês, claro que por português traduzido, com o sotaque francês, entendeu? Então isso é uma questão. Questões de gírias também, você pode colocar o significado no rodapé, entendeu? Isso gera interesse do leitor. Só que é uma questão assim, que você precisa também analisar essa questão. Eu falei isso pra ele, então isso fica um ponto a desenvolver, certo? Sempre quando você for fazer um outro livro, não é uma crítica, você deve até incluir outros idiomas. É interessante a nível de conhecimento para o leitor. A nível eu sou muito adepto de livros instrutivos que ensinam conceitos, idiomas, sabe? Eu acho isso muito válido. Mas sempre coloca uma tradução, sempre coloca se for uma palavra no rodapé, o significado daquela palavra, entendeu? Porque isso não é um erro único, assim, tipo assim, eu só vi isso no livro deles. Eu vi isso em outros livros também, entendeu? Por isso que eu estou ressaltando bem isso aqui, certo? Assim, de fato, esse foi o único ponto a desenvolver. Ele falou que o livro ele iria tornar em um volume só, mas devido à grandeza da história em número de páginas, ele fez em 2 volumes. Então, essa resenha é do volume 1. A maneira como termina o livro, eu falo, não pode ser, não pode ter acabado aqui. Sabe? Ficou assim, sabe? Aquele gostinho de quero mais, quero mais, quero mais. Porque termina de uma maneira muito assim. Não, foi chegando no final do livro, eu falei, não, tem que ter algumas páginas. Eu ainda falei, eu falei assim, Hélio, você deve ter mandado algum arquivo pra mim faltando algumas páginas. Ele falou, não, existe um segundo volume. Porque realmente a maneira como termina bem no meio, assim, sabe? Não tem um fim clássico, entendeu? Tipo assim, uma história termina, aí lá começa. Terminou praticamente no meio, entendeu? Então, mas muito interessante, recomendo. Eu vou deixar o link, tá? Dessa história aqui, certo? Se você quiser adquirir. E mais uma vez, parabéns, Hélio. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder fazer a resenha do seu livro e poder ler essa história magnífica, certo? Pessoal, essa foi a resenha de hoje. Rei Adulto, do autor Hélio Jacques. Meus amigos literários, se você curte os conteúdos que eu posto aqui, já deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho, existem 3 opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, certo? Pessoal, se você curte esse criador de conteúdo, certo? Esse rapaz que vos fala, tem as minhas redes sociais, certo? Meu Instagram, meu Facebook e meu Twitter. Me siga lá nas redes sociais que eu sempre estou postando algo novo lá. Eu sempre falo uma palavra de bom dia, bastidores aqui do canal, o que eu estou lendo, o que eu estou escrevendo, certo? Novidades que eu vou futuramente colocar aqui no canal, certo? Minha vida social. Sempre me siga lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Geralmente eu posto mais no Facebook e no Instagram, mas eu sempre de vez em quando coloco alguma coisa no Twitter também, certo? Pessoal, tem os nossos grupos literários, certo? Grupo Escritores Ecléticos e grupos literários no WhatsApp. Os links estão aqui na descrição, certo? Se você tem algum trabalho literário e quer uma ajuda para divulgar o seu trabalho aqui no canal, eu faço divulgações gratuitas, eu faço a resenha e dicas literárias gratuitas. É só você me mandar um e-mail para renato.lira.almeida@gmail.com. Para dica literária, você coloca o assunto dica literária. Para resenhas, você coloca o assunto resenha, a gente troca uma ideia e eu faço esse serviço gratuitamente, beleza? Pessoal, tem os meus trabalhos literários, os links também estão na descrição, certo? Pessoal, o canal Escritores Ecléticos agora está com uma parceria com o Apoia-se. O Apoia-se é um sistema de financiamento coletivo. Se você quiser se tornar um patrocinador do canal e ajudar na criação do conteúdo deste canal, é só você entrar no link que está aqui na descrição também, que você vai conhecer como funciona e as condições para ajudar a melhorar os conteúdos e a qualidade do canal, certo?
Pessoal, tem o blog onde eu escrevo, darkbooksblog.blogspot.com.br. É um estilo mais dark, um estilo mais de terror. Se você curte esse estilo, este blog é pra você. Lá tem resenhas de filmes, resenhas de séries, resenhas de filmes, séries e livros, certo? Críticas de cinemas e artigos literários. Lá eu escrevo aos domingos, mas eu não escrevo sozinho, eu escrevo com uma equipe de blogueiros. Então, se você quiser, acompanhe, seguir o blog, o link está aqui na descrição e lá todo dia tem algo novo para você, certo? Pessoal, espero que vocês tenham curtido, certo, esse vídeo. Às vezes o YouTube não avisa que tem vídeos novos no canal, então sempre corre lá no canal e veja se tem algum vídeo novo. Sempre tá tendo vídeo novo, certo? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo dos Escritores Ecléticos. Até a próxima, galera. Fui! I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so